Na Band FM, quem ama não esquece. A gente vê as coisas na televisão, ouve no rádio, ouve as pessoas falarem, escuta história atrás de história e acha que com a gente nada parecido vai acontecer. Até que a realidade chega arrombando a porta e tudo o que nos resta é ter fé e acreditar que Deus vai cuidar de tudo. A minha história é mais uma vivida no meio dessa triste pandemia. Mas antes de falar o que aconteceu comigo e com a minha família, eu vou começar contando sobre a Patrícia. Eu conheci a Paty faz alguns anos. Foi na internet. Pois é. O que começou com uma simples paquera de internet acabou se tornando muito maior. Depois de vários dias trocando mensagens com ela, a gente marcou um encontro. E eu, que sempre fui tão extrovertido, estava muito nervoso nesse dia. Muito. Parecia que eu já sabia que aquele não era um encontro qualquer. Tinha algo de muito especial ali. Oi, Edu. Nossa, finalmente a gente se conheceu. Que bom. Que bom que você topou sair comigo, Paty. Mas olha, eu posso te falar uma coisa? Eu tô um pouco nervoso, Que isso? Eu tô meio, assim, tímido, sem saber o que falar com você, porque... Que bobagem, você é sempre tão falante. Mas você é diferente. E isso não é papinho não, viu? Eu juro que desde que a gente começou a conversar, eu senti alguma coisa especial. Algo diferente mesmo. Quero só ver se não é papinho mesmo, hein? E não era. Eu juro. Antes da Paty, eu era meio galinha. Eu gostava tanto de sair, de conhecer várias mulheres, que aquilo pra mim era normal. Mas com ela foi tudo diferente. Desde o começo. Naquele encontro rolou o nosso primeiro beijo. E ali eu já tive certeza. Certeza de que era ela. Depois desse dia, a gente não se afastou mais. Apesar de eu morar do outro lado da cidade, eu fazia questão de ver a Paty pelo menos dia sim, dia não. Saía do meu trabalho, mesmo cansado, às vezes tarde da noite, mas ia até a casa dela só pra gente se ver. As coisas estavam dando tão certo entre a gente, que poucos meses depois eu convidei ela para vir morar comigo. Para mim, eu não tinha mais dúvida, não tinha dúvida nenhuma que era com ela. A minha vida era com ela. O que eu queria era ela, todos os dias do meu lado. Para minha sorte, ela topou. E mesmo nossas famílias achando cedo demais, ela se mudou para minha casa. A gente nunca teve nenhum tipo de briga séria. Nossa vida sempre foi tranquila, cheia de amor. Tínhamos os mesmos pensamentos, fazíamos os mesmos planos e também tínhamos o sonho de construir uma família. E por causa disso, coisa de 1 ano depois, a gente resolveu ter um filho. Como tudo na nossa vida, isso também foi rápido demais. E já no 3º mês de tentativa, ela engravidou. A nossa alegria foi tanta. A alegria foi geral. Eu me sentia o homem mais feliz do mundo e nossas famílias comemoraram demais. Tanto eu quanto a Paty éramos filhos únicos. E os avós ficaram bobos. Que fase boa. Tudo correu bem na gravidez, graças a Deus. Aliás, foi uma fase muito gostosa e que eu senti que eu e a Paty ficamos ainda mais unidos. Eu achava que não podia amar ainda mais a minha esposa, mas eu me enganei. Assim que o Rafael nasceu, eu me apaixonei ainda mais por ela. A Paty, versão mãe, era maravilhosa. Tão cuidadosa, tão amorosa, tão incansável. Eu realmente achava que ela parecia uma mulher maravilha. O Rafael, nosso filho, era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Toda vez que eu olhava para ele, eu sentia uma mistura de sentimentos.
Um amor muito, muito forte, grandioso. Um instinto de proteção que chegava até a ser meio animal. E também um medo. Um medo absurdo de que qualquer coisa pudesse acontecer um dia a ele. Ele é tão lindo, né? Parece uma obra de arte, não parece? Paty, eu não canso de olhar pra esse menino. Eu sei. Olha, eu não canso de olhar pra ele e pra você também. Vocês são tudo pra mim. Vocês são a minha vida. E você é a nossa, Edu. Meu amor, eu juro pra você, eu nunca vou deixar nada de ruim acontecer pra vocês. Eu vou cuidar de vocês até o último dia da minha vida, com todas as forças que eu tiver. Eu tenho certeza disso, meu amor, certeza. Os anos se passaram, tranquilos. Nossa família vivia bem e feliz. O Rafa crescia saudável, já estava com 6 anos, quando a pandemia chegou. Acredito que todo mundo teve a mesma sensação, não é? Medo. Medo do desconhecido. Eu e a Paty, de cara, nos fechamos em casa, porque graças a Deus, tanto eu quanto ela poderíamos trabalhar em home office. Achamos melhor assim. Nos afastamos de todo mundo. Deixamos nossos pais também, que já eram mais de idade, na casa deles. A gente não saía pra nada, nem pro mercado, que a gente começou a pedir delivery. Minha mulher tava com muito medo. Mas, posso dizer, meu medo era ainda maior. Eu estava muito apavorado, muito com toda aquela situação. Eu até tentava disfarçar, mas eu estava com uma sensação ruim. Nós ficamos sem sair por várias semanas. Aos poucos, a gente foi relaxando, conforme as coisas pareciam melhorar. E foi aí, nessas de achar que a gente já estava seguro, que as coisas aconteceram. Começou com a Paty. Um dia, a gente estava em casa e ela começou a tossir. Não parecia grave, mas naquela mesma noite ela teve febre. E aí sim, a gente ficou preocupado. Como a febre não baixava, a gente decidiu ir para o hospital. A nossa suspeita, claro, era de Covid. Mas mesmo assim, a gente tinha muita esperança que não fosse. A Paty fez o exame e nós voltamos para casa para esperar o resultado. No dia seguinte saiu. Confirmado. Ela estava com o coronavírus. A primeira reação foi aquele susto, né? Dá um medo gigante, uma dúvida enorme. Mas por outro lado, a gente achava que por ela ser nova, sem nenhuma doença, nada demais ia acontecer. O problema é que aconteceu. 2 dias depois, a Paty já estava muito pior. E a gente voltou para o hospital. Quando a gente chegou, fizeram alguns exames e já decidiram internar minha mulher. O pulmão dela estava muito comprometido. Quando o médico falou é melhor internar, eu vi o pavor nos olhos dela. E por mais que eu quisesse deixar ela mais tranquila, eu também não conseguia disfarçar o meu medo. Impressionante como essa doença é traiçoeira. A Patrícia ficou muito mal. Tudo foi muito rápido. No dia seguinte, eu ouvi do médico que ela teria que ser entubada. Eu nem pude dar um abraço nela, porque àquela altura ela já estava naquela área de isolamento no hospital. O máximo que deixaram foi ela fazer uma chamada de vídeo para mim. Edu, eu tô com medo, eu tô com muito medo.
Eu não quero isso, eu não quero ser entubada. Eu tô com muito medo, Edu. Meu amor, olha aqui, fica calma. Eu tô tentando. Isso é pra ajudar, confie nos médicos. Isso é pra você ficar bem. É o tratamento certo, é o que precisa ser feito. Eu não sei. Tanta gente acaba não voltando. Para de pensar bobagens, Paty. Você vai se recuperar logo, você é nova. Muito antes do que a gente imagina, você já vai estar em casa. Cuida do Rafael, Edu. Diz pra ele que a mamãe ama demais ele, por favor. Edu, cuida do nosso filho, tá? Cuida dele. Ela começou a chorar sem parar e eu também não aguentei. Eu sabia que ela estava pensando no pior. Eu sabia que ela estava imaginando que poderia nunca mais ver o nosso filho. E o pior de tudo, o que eu não tinha falado para ela é que eu também tinha pegado o Covid. Pois é. O meu exame tinha saído naquele dia. E o Rafa já estava sendo cuidado pelos avós. Eu não quis deixar a Paty mais agitada, com mais preocupações, então eu achei melhor não falar nada. Até porque eu estava em casa, me cuidando, e os meus sintomas eram muito leves. Aquela chamada de vídeo foi a última conversa que eu tive com a Paty antes dela ser entubada. Eu realmente estava acreditando que tudo ia passar, que tudo ia voltar ao normal em pouco tempo, que logo ela estaria junto com a gente em casa. Só não contava que a minha situação também ia se agravar. Enquanto a Paty estava lá, entubada, inconsciente, eu também precisei ser internado. Olha, eu não consigo descrever o que eu senti quando o médico falou que eu também precisaria ficar no hospital. Eu só pensava no meu filho. Eu só pensava no Rafael. Tão novo, tendo pai e mãe internados. Eu confiava nos avós dele, tanto os meus pais quanto os pais da Paty, mas avós não são pais. O Rafa precisava da gente. Ele estava assustado, com medo, não estava entendendo bem porque eu e a Paty estávamos longe. Eu estava com o meu coração partido. E como se não bastasse tudo isso, eu também tive a notícia que eu precisaria ser entubado. Meu Deus do céu. Aquele foi o pior dia da minha vida, com certeza. A Paty estava ainda lá, sem a gente saber quando ou se ela melhoraria. E agora eu também. Quando eles começaram a me preparar, eu estava rezando, mas ao mesmo tempo questionando muito Deus, sabe? Eu queria e precisava entender o motivo dele estar fazendo aquilo com a minha família. Mas eu não tinha escolha. A única coisa que eu lembro, sem a menor vergonha, é que eu olhei pro médico e na hora eu tava chorando muito, muito. Eu peguei assim no braço dele e implorei. Implorei para que ele salvasse a minha vida. Implorei para ele me salvar, porque eu tinha prometido que eu ia cuidar do meu filho, da minha esposa. Eu sei que foi um pedido que todos fazem. Eu sei que os médicos sempre vão lutar para salvar todas as vidas. Mas eu precisava pedir. Eu precisei fazer aquilo. Eu implorei pela minha vida. E a partir daquele momento eu não lembro de mais nada do que aconteceu. Eu só soube uma semana depois, quando eu acordei.
Parecia que eu estava despertando de um pesadelo. Eu demorei para entender tudo o que estava acontecendo. Mas logo eu entendi que eu tinha vencido. Eu tinha vencido pelo menos a primeira parte. Quando aos poucos eu fui voltando e entendendo o que as enfermeiras falavam comigo, eu não pude deixar de me emocionar e chorar. Chorei muito agradecendo a Deus por essa chance. A chance que Ele estava me dando de continuar vivo e de cuidar do meu filho. A minha recuperação foi rápida, mas o caso da Paty, o caso da minha mulher foi mais grave. Ela foi entubada antes de mim e continuou por mais alguns dias. Mas no hospital mesmo, enquanto eu estava na UTI, eu não recebia muita informação. Eles só diziam que ela estava se recuperando, que ela estava conseguindo reagir. Aos poucos ela estava melhorando. Era o que me diziam, mas eu sabia que eles não me falavam totalmente a verdade. Eles não estavam ali para me contar tudo. Eles estavam me falando assim por cima. Até porque eu também estava me recuperando, né? Eu sempre ficava na dúvida. Teve uma vez que eu insisti tanto para que me falassem a verdade, para que me falassem mesmo o que é que estava acontecendo com ela, porque eu precisava disso. Eu precisava saber. Ela tá bem, eles diziam. Ela tá bem. Ela tá se recuperando. E graças a Deus, graças ao nosso Deus, ela também conseguiu. Deus nos abençoou 2 vezes. Deus e os médicos salvaram as nossas vidas. Minha mulher saiu do hospital muito debilitada. Precisou continuar o tratamento em casa. Até de fisioterapia ela precisou. Mas o que importa é que ela estava viva e disposta a viver mais e mais. Foi um período de recuperação muito difícil. Olha, o que nós passamos eu não desejo a ninguém, porque foi muito ruim, muito. Só eu sei o medo que eu tive de perder a Paty. E depois, eu mesmo, né? O medo que eu tive de morrer. Eu tive medo por ela, por mim e pelo nosso filho, que poderia perder pai e mãe de uma só vez. Nós 2 não somos idosos. Não temos nenhuma comorbidade. E mesmo assim, quase que o pior aconteceu. Por isso que eu digo, gente, continuem se cuidando e cuidem dos seus. Essa doença é traiçoeira demais. A gente nunca sabe. Não tem mais essa de que, é só com velhos, é só com quem tem problema de respiração, é só com quem tem alguma comorbidade. Não é isso. Todo mundo pode passar pela situação que a gente passou. Nem sempre o final é feliz como foi o nosso. Graças a Deus hoje eu tô aqui com a minha família. Todos juntos, todos saudáveis. Eu sou eternamente agradecido por essa nova vida, por essa cura e pela oportunidade de estar aqui contando a minha história para você. Vamos ter fé, né? Vamos ter fé que as coisas vão melhorar. Logo, todos nós estaremos vacinados. Mas enquanto essa hora não chega, vamos tomar cuidado, porque essa doença